final do ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não obrigatoriedade do diploma para exercer a carreira de jornalista. Após certo tempo, o Senado recorreu à decisão e até o momento ainda não há uma decisão final se é preciso ou não o diploma para exercer essa profissão. Para conversarmos sobre o assunto, nós convidamos o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, professor Celso Augusto Schroeder. Professor, qual é o seu posicionamento em relação a essa não obrigatoriedade do diploma para ser jornalista? Nós fomos absolutamente contra, aliás, com toda a sociedade brasileira. Ou seja, após esse pronunciamento da decisão pelo ministro, então presidente do Supremo, Gilmar Mendes, a sociedade brasileira reagiu, aliás, com um voto muito grosseiro, muito preconceituoso emitido pelo ministro. Isso desencadeou uma opinião pública contrária e o parlamento brasileiro imediatamente reagiu com duas medidas provisórias, com duas emendas constitucionais, tanto na Câmara como no Senado. Essas emendas correram num tempo recorde, normalmente leva 5 anos, em 5 meses elas tinham passado por todas as comissões e agora tivemos uma estrondosa vitória no final do ano, com uma votação de 67 votos dos senadores a 5 votos, demonstrando um alinhamento da sociedade brasileira, representada pelos senadores, a esta posição dos jornalistas. Infelizmente, ainda nós não tivemos a votação no segundo turno. A nossa compreensão e os sinais que estão saindo do Senado é que nos próximos 15 dias, até final de maio, nós teremos esta votação completa no Senado. Então, iremos para a Câmara dos Deputados, onde também ocorrerá em 2 turnos. Imaginamos que será muito mais célere, muito mais rápido, na medida que os partidos já se pronunciaram por unanimidade, com exceção de um ou outro senador, entre eles o senador ex-presidente Collor, o senador e talvez ex-senador Demóstenes, que eram prontamente contrários a esta obrigatória de diploma. Com essas exceções, os senadores, a grande maioria dos senadores estão apoiando o pleito dos jornalistas e da sociedade brasileira. E qual a posição da FENAGE diante dessa questão? Olha, nós vamos continuar mobilizando os jornalistas, temos o apoio e a participação fundamental das universidades, dos cursos de jornalismo e dos estudantes. Aliás, fomos durante muito tempo uma luta solitária dos jornalistas, professores e estudantes, fomos vitoriosos e nesse momento eu tenho certeza que muitas outras organizações, instituições, por exemplo, a Ordem dos Advogados, já se manifestou favorável a esta emenda, demonstrando, portanto, que ao contrário do que o Supremo havia indicado, ela não é inconstitucional. Ao contrário, ela faz parte e fará parte agora concretamente da Constituição brasileira, garantindo que nenhum aventureiro mais questione essa profissão. E a não obrigatoriedade do diploma, ela interfere no perfil dos novos profissionais que estão no mercado de trabalho? Olha, não tenho dúvidas sobre isso. Ou seja, aliás, essa ação foi feita para isso, foi para desmantelar a profissão e permitir que entrassem pessoas que respondessem diretamente aos interesses empresariais e não aos interesses públicos ditados pelo jornalismo. Infelizmente, hoje, nesse dia, nós temos a morte no Rio Grande do Sul de 2 jornalistas, de 2 comunicadores, numa situação trágica de um acidente de cobertura de um evento policial envolvendo vários jornalistas, vários feridos e 2 mortos. E 2 mortos que exerciam a profissão de uma maneira irregular, com uma relação irregular de emprego, numa relação precária e que os colocou em risco e, infelizmente, esses 2 trabalhadores encontraram a morte. Ou seja, é para evitar esse tipo de coisa, ou seja, é para atribuir à atividade jornalística a dimensão profissional séria, respeitada, inclusive pelos empregadores, é que o diploma é fundamental. E essa não obrigatoriedade do diploma, ela interfere na graduação de jornalismo em todo o país? Ela interferiu, ela significou o recuo de procura do jornalismo em algumas regiões. Não foi tão grave como nós imaginávamos, mas significou recuo, sim, inclusive fechamento de alguns cursos, e isso é uma perda para um país que quer apostar na educação, que quer apostar na formação. Fechamentos de cursos, seja quais forem, é um sintoma muito ruim. Ou seja, o que nós temos que fazer, e é isso que a FENAGE vem propondo há muito tempo, com o apoio do Fórum de Professores e de todos os
dos agentes envolvidos em educação, que é qualificar a educação para garantir um jornalismo à altura do que o povo brasileiro merece. Professor, na sua opinião, por que as autoridades governamentais tomaram essa decisão de privar na profissão jornalista de ter o diploma? Não, dessa vez não foram as autoridades governamentais, foi o judiciário que acolheu uma ação dos sindicatos empresariais, dos sindicatos de jornais, revistas e televisão de São Paulo, numa ação inicial lá nos anos 2000, que foi dado ganho em primeira instância por então uma juíza de segundo grau chamada Carla Rister. A partir dali nós recorremos e isso acabou se encaminhando para o Supremo, onde o Judiciário, então, numa ação que exorbitou, do nosso ponto de vista, as suas funções, numa ação que substituiu o Parlamento brasileiro, numa ação que atendeu interesses privados contra o interesse público, fez essa decisão que, felizmente e rapidamente, a sociedade reagiu através do Parlamento e brecou isso, então fazendo isso que talvez as pessoas não se deem conta. Ou seja, uma emenda na Constituição brasileira significa um ato seríssimo, de altíssima responsabilidade do Congresso Nacional, demonstrando que essa profissão, sim, de uma vez por todas, precisa de uma formação acadêmica, de uma formação superior, de uma formação que capacite os trabalhadores, de uma formação técnica por um lado, mas principalmente de um acordo, de um debate técnico, ético, que só a universidade possibilita que aconteça na sua plenitude. Para nós encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria de saber se a não obrigatoriedade do diploma pode ser considerada um avanço ou um retrocesso para a comunicação brasileira. Foi um enorme retrocesso que só não causou mais danos porque nós reagimos prontamente, a FENAGE reagiu, os sindicatos reagiram, professores, a universidade. Infelizmente, naquele momento, tínhamos a Organização dos Estudantes, a Executiva Nacional de Estudantes, a ENEPS, era contra o diploma. Os estudantes reagiram contra a sua própria organização e de uma maneira indiscutível, apresentaram como reivindicação do movimento estudantil, do movimento de professores, do movimento sindical e dos jornalistas brasileiros, que era importante, era necessário a formação superior para garantir, primeiro, uma profissão, isso é fundamental, mas principalmente para garantir um jornalismo de qualidade. Obrigada pela sua participação, professor. Nós conversamos com o professor Celso Schroeder, ele é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e o assunto discutido foi a não obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão de jornalista.